Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No domingo de hoje, nós temos o Evangelho onde é falado sobre o endemoniado gadareno, aquele que estava possuído por uma legião de demônios. Nos é contado no início do Evangelho que Nosso Senhor chegou àquela cidade que fazia fronteira com a Galileia, pelo mar da Galileia, desceu do barco, e logo que o Senhor desceu, veio ao encontro dele um homem endemoniado. Um homem que há muito tempo, há muitos anos, estava possesso pelos demônios. E que, estando possesso pelos demônios, de uma tal forma, já não parecia mais ser um homem, mas uma besta selvagem, que estava nu, sem roupa nenhuma, que não morava em casa, mas que vivia nos cemitérios, nos sepulcros, e aterrorizava toda aquela gente daquela cidade. Quando o demônio viu Nosso Senhor Jesus Cristo, jogou-se aos seus pés para lhe falar: que tens conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes da hora? E Nosso Senhor pergunta àquele demônio: qual é o teu nome? E eles dizem: Legião, pois somos muitos. E o Senhor então permite que aqueles demônios saiam daquele homem e vão para uma manada de porcos que era criada ali. E os demônios naquela manada de porcos se precipitaram num precipício e se afogaram. Aqueles criadores de porcos, então, apavorados, foram até a cidade e contaram aos moradores o que havia acontecido. E esses, quando chegaram, viram aquele homem antes endemoniado, agora são, aos pés de Cristo, vestido e lúcido. Porém, aquele povo daquela cidade, os gadarenos, ao invés de reconhecer Nosso Senhor como o Cristo, o enviado do Pai, eles pediram que Jesus sumisse dali. Disseram para Jesus que se retirasse, que sumisse, que desaparecesse daquela cidade. E Nosso Senhor então subiu no barco e retornou, junto com seus discípulos e apóstolos. Aquele homem liberto dos demônios, então, pediu para ficar com Jesus. Porém, Nosso Senhor deu a ele o mandamento de voltar à cidade e anunciar o Evangelho, contando todas as maravilhas que o Senhor Deus o fez, anunciando a sua casa todas essas maravilhas. E o Evangelho termina nos dizendo que aquele homem, portanto, saiu anunciando por aquela cidade que rejeitou a Cristo toda a maravilha que o Senhor o fez, testemunhando que o Senhor é o Cristo, o Deus encarnado. Pois bem, algumas coisas são muito importantes para que prestemos atenção neste Evangelho. Primeiro, muitos são aqueles que dizem que o diabo não existe. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que Satanás não existe, que é uma lenda. Pois bem, se dizemos que Satanás não existe, nós estamos dizendo que a Sagrada Escritura é mentirosa. Nós estamos dizendo que Nosso Senhor, quando estava no deserto, quando passou 40 dias de jejum, quando o diabo ousou tentar a Cristo durante 3 vezes, nós estamos dizendo que Nosso Senhor era, na verdade, um maluco, que estava sendo tentado não pelo diabo, mas talvez pela sua própria cabeça. Pois o Senhor foi tentado pelo demônio. E o Senhor, tantas vezes no Evangelho, como no Evangelho de hoje, expulsou os demônios.
Portanto, aqueles que dizem que Satanás não existe, esses são muito agradáveis ao demônio. Pois, se não existe diabo, logo não existe mal nenhum. Logo o mal é diminuído. Logo o mal que nós fazemos é uma bobagem, uma besteira. E assim, pouco a pouco, nós vamos nos entregando a uma legião de demônios na nossa vida. Aquele homem foi encontrado por Cristo nu, sem roupa nenhuma, parecendo uma besta, um animal, que vivia nos sepulcros. Não vivia mais na casa com a sua família, mas vivia como um animal no sepulcro e no deserto, nu. Isso significa que nós, quando renunciamos à nossa fé, quando vivemos uma vida de pecado, quando vivemos uma vida cheia de pecados, nós rasgamos as nossas vestes batismais. As vestes que nós recebemos no santo batismo, a veste da graça do Espírito Santo de Deus e da participação no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rasgamos estas vestes com uma vida completamente pecaminosa. E viramos bestas animalescas que parece que nem gente é. Neste último dia 31, parte da sociedade comemora, por exemplo, uma festa pagã chamada Halloween, o Dia das Bruxas. E a igreja, desde sempre, condena essa festa como uma festa pagã, uma festa satanista, ocultista, uma festa que envolve ocultismo, bruxaria, feitiçaria, uma festa que patrocina e que celebra a morte, que celebra as bestas. No entanto, a sociedade, já separada de Deus, acha uma festa fofinha. Uma festa que não tem problema nenhum. É só mais uma festinha. São só fantasias. São só doces e brincadeiras. Assim falam os servos do diabo. Pois estes, como bons servos do diabo, agem como se o diabo não existisse e agem como se o mal não existisse. E acham que o mal é bobagem, é besteira. E dentro dessa besteira, dentro de besteira em besteira, vão se entregando pouco a pouco a uma legião de demônios. O que é que essa sociedade demoníaca diz hoje? Qual é o problema de adulterar? Qual é o problema de fornicar? Qual é o problema de mentir, de roubar? Qual é o problema de ser contrário à vida? Qual é o problema de ser um militante de ideologias satânicas que são contrárias ao Evangelho? Qual é o problema de ofender os outros? Pouco a pouco, de bobagem em bobagem, nós vamos vivendo o pecado. Nós vamos vivendo uma vida de pecado, que retira de nós a graça que nós recebemos no santo batismo, que nos afasta da misericórdia de Deus, que nos afasta da casa do Pai, e nos coloca como verdadeiras bestas animalescas. No entanto, nesse evangelho, nós vemos duas possessões demoníacas. Uma possessão era muito pior que a outra. Nós vemos a possessão daquele homem gadareno que estava possuído por uma legião de demônios, e nós vemos a possessão que aquele povo, que aquela cidade tinha. Pois, se aquele homem estava possuído por uma legião de demônios, aquela cidade estava possuída por uma legião de pecados. Nós sabemos pela lei de Deus no Antigo Testamento que era proibido ao povo de Deus consumir a carne dos porcos e criar porcos. Porém, o povo daquela cidade, contrariando a lei de Deus, criava os porcos. Aquele povo vivia o paganismo. Para eles era mais importante ter lucro
vendendo os porcos aos pagãos do que ser fiéis aos mandamentos de Deus. Aquela cidade é um reflexo da nossa sociedade hoje. Ao final, qual é o problema vender porcos para ganharmos dinheiro? Qual é o problema tirarmos esse sustento? E daí que é contra a lei de Deus? Isso é uma bobagem. É um radicalismo. É isso que eles pensavam. Ah, isso é um radicalismo? Qual é o problema eu vender porcos para sustentar a minha família? E daí que é contra a lei de Deus? Eu só estou sustentando a minha família. Eu nem estou comendo, eu estou vendendo para os pagãos. Eu só estou aqui lucrando, trabalhando, é um trabalho honesto. E assim, aquele povo daquela cidade estava tão possuído pela avareza, por uma vida cheia de pecados, que quando viram Cristo, quando viram a grande maravilha que Cristo fez, tirando a legião de demônios daquele homem que apavoravam toda aquela cidade, que as pessoas acorrentavam e ele quebrava as correntes e causava grande terror àquela gente, grande tormento àquela gente que já vivia um inferno por conta daquele processo. No entanto, quando eles viram o Cristo, o Messias, que libertou não somente aquele homem do tormento, mas toda aquela cidade que era atormentada por aquele homem possesso, ao invés de receberem a Cristo, como fizeram, por exemplo, o povo samaritano, que ao testemunhar, ao ver o testemunho da mulher samaritana, aquele povo, aquela cidade, recebeu nosso Senhor Jesus Cristo e testemunhou que ele era o Messias. Porém, aquela cidade, muito mais que um testemunho, recebeu um grande milagre, uma grande graça de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, ao invés de receber Jesus Cristo, ao invés de reconhecê-lo como Messias, eles mandaram Cristo ir embora. Porque eles ficaram irados, porque eles perderam os porcos. Para eles valia mais o lucro, o dinheiro, do que Cristo. Para eles era mais importante ter dinheiro com os porcos do que estar livre do tormento que causava aqueles demônios. Da mesma maneira, essa sociedade atual diz que a igreja, diz que os sacerdotes, diz que Cristo é desatualizado, que vem apenas para nos fazer raiva, entre aspas, encher o nosso saco, que esse povo de Bíblia, que esse povo cristão é um povo muito chato, porque na verdade o que as pessoas querem é viver uma vida de pecados. Então logo elas veem alguém que vive uma vida unida a Cristo, então logo eles veem um sacerdote, um fiel, uma viúva, uma mãe de família. Então logo eles veem um cristão ortodoxo, que se coloca diante de Deus, que vive os mandamentos de Deus, então logo eles se irritam. Então logo eles têm raiva, eles têm ódio. Porque parece que quando o povo de Deus, em meio à impureza, em meio à imundice, vive a graça de Deus, vive os mandamentos de Deus, parece que incomoda. Porque quando vemos a beleza de nosso Senhor, quando nós vemos o seu perfume, a sua graça e a sua misericórdia, nós nos damos conta de o quão impuro nós somos. Só que aquele povo e esta sociedade, possuída por uma legião de pecados, ao invés de sentir o arrependimento e pelo arrependimento buscar nosso Senhor, prefere expulsar Cristo para longe, prefere afastá-lo, prefere mandá-lo ir embora, porque eles preferem viver uma vida cheia de pecados. E daí se nós somos atormentados. Nós queremos é viver a imundície, nós queremos é viver o adultério, nós queremos é viver a fornicação, nós queremos é roubar, nós queremos é ser corruptos, nós queremos é ser injustos, ladrões. Nós queremos fazer tudo o que é mal, porque nos agrada e nós nos sentimos bem fazendo esse mal. Então logo nós vemos a Cristo e vemos que Cristo
pede que renunciemos a essas coisas e que deixemos essas coisas se precipitarem nos abismos com os demônios, então logo nós nos irritamos com Cristo e preferimos que Ele se afaste de nós, para que nós possamos continuar a viver uma vida cheia de pecados, porque nós gostamos do pecado. Nós gostamos e nós adoramos. Os nossos pecados são os nossos deuses, são os nossos ídolos, que nos afastam de Deus e que nos afastam de Cristo. Por isso, o Evangelho de hoje nos causa muita surpresa. Não por aquele processo que Cristo libertou dos demônios, porque Cristo fez isso muitas vezes. Porém, causa ainda mais surpresa e espanto por aquele povo endemoniado que expulsou Cristo de suas vidas e da sua cidade, porque eles preferiam a avareza do lucro do que ser libertos das paixões e dos pecados que eles carregavam. Por fim, nós vemos que aquele homem parecia estar com medo de que a legião de demônios retornasse sobre ele. Por isso, talvez ele queria, de toda forma, não mais sair de perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Cristo deu a ele um mandamento, para que ele fosse um exemplo para aquela cidade. Um exemplo da graça e da misericórdia de Deus. Quando o Senhor diz, vai, volta para a tua casa, e mostra a maravilha que Deus te fez. E logo aquele homem saiu anunciando o Evangelho e anunciando a graça que Jesus tinha lhe feito. Nós vemos que aquele homem reconheceu que Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. E que passou a pregar e a viver uma vida conforme nosso Senhor. Nosso Senhor que colocou nele uma roupa, pois antes estava nu, e quando as pessoas da cidade o reencontraram, novamente ele estava vestido. Todos nós, quando pecamos, quando vivemos uma vida endemoniada, temos a chance de sermos perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo e de recebermos a veste da graça, a veste do perdão, a veste da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, a veste do pertencimento ao seu corpo, que nós recebemos no santo batismo. Se com uma vida pecaminosa nós rasgamos essas vestes, através do arrependimento, através da confissão dos pecados, através da graça que nós recebemos nos santos mistérios da igreja, nós somos de novo revestidos com a graça do Espírito Santo. Conforme que, quando caminhamos, não caminhamos mais escravizados pelo pecado e pelos tormentos do pecado, mas nós caminhamos revestidos com a graça e com a proteção de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre do mesmo endemoniamento que estava aquele povo. Um endemoniamento que vive grande parte da nossa sociedade. Um endemoniamento que é escravo das paixões, dos vícios e pecados que nos separam e que expulsam para longe Cristo das nossas vidas. Que o Senhor nos livre disso, nos conceda o arrependimento e nos garante as vestes da graça, da sua proteção e da sua misericórdia. E nos conceda estar com Ele em nossa vida todos os dias, vivendo e procurando o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos.